Glória a Deus. As crianças vão subir agora, pastor? Vai ter as crianças agora não, né? Só mais tarde, né? Até 8 anos, então as crianças estão liberadas, amém? Queridos, glória a Deus. Que dias, que tempo maravilhoso, amém? Nós já temos recebido muito do Senhor, e o Senhor ainda tem muito a liberar as nossas vidas. Glória a Deus. Quem veio aqui para receber do Senhor, quem veio para adorar, a adoração é uma das chaves para nós recebermos do céu as bênçãos de Deus, amém? Vamos continuar, aleluia, fundamentando, falando sobre os fundamentos da igreja do Senhor, falando sobre a base, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém de pé e saudáveis, nos mantém prontos a continuar, amém? Firmes. Estamos falando sobre chaves hoje, a 5ª chave, né? Que o pastor profetizou, que vai ser liberada. Já foram liberadas 4 chaves. Quem já pegou? Amém? Então nós vamos dar continuidade. Glória a Deus. Estão prontos? Amém? Amém? Crescendo e frutificando em boa terra. Amém? Repita comigo: crescendo e frutificando em boa terra. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos ler esse texto, que é o nosso texto base, para nós não fugirmos, né, do assunto, do tema do nosso congresso. Aleluia. Amém. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Coloca o versículo 10 aí também, por favor. O capítulo 1 e versículo 10. Capítulo 1 e versículo 10. Capítulo 1, por favor. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja, que nós andemos nele, que nós venhamos frutificar. O que glorifica o nome do Senhor é a frutificação. O que glorifica o nome do Senhor é que nós demos frutos, amém? Não é quando nós falamos bem alto, aleluia, glória a Deus. Isso é apenas um som que sai. Qualquer pessoa pode falar isso lá na rua. Nós glorificamos o nome do Senhor quando damos frutos, porque essa é a vontade do nosso Pai, que dê muitos frutos, amém? Então, querido, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Vamos repetir isso? Toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Sério isso, né? Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 13. Vamos daqui para frente usar a NVI. Quando voltar na ACF eu peço de novo, amém? Por favor. Mateus 15, do 7 ao 13. Jesus falando ao povo daquela época: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam.
Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Queridos, nós temos uma responsabilidade muito séria. Uma delas é entender que para ser cuidado pelo Senhor, nós precisamos também ter sido plantados por Ele. Para receber o cuidado do lavrador, que é o Pai Celestial, é preciso também ser plantação dEle. Isso nós precisamos entender. Adão, ele foi criado. Deus, quando fez o homem, ele criou Adão. Por isso, a base, o fundamento de Adão é o fundamento de Adão é a terra. O fundamento de Adão é o pó. Adão, como um ser criado, ele tem como fundamento essa terra, as coisas da terra. Se você misturar, quando o homem ele é enterrado, ele volta, os elementos da natureza voltam todos para a natureza. Os elementos, magnésio, cálcio, ferro, tudo isso tem no corpo do homem, porque ele é da terra. A base de Adão é da terra. E a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Ou seja, o que é terreno não importa para Deus. O que tem base, o que é construído sobre a base natural, o que é construído sobre essa terra, não tem importância para Deus. O que foi criado desta terra não tem muita relevância para Deus, se algo não acontecer. Agora, o segundo Adão, que é Jesus. Quem é o segundo Adão? Ele foi gerado, ele não foi criado. Ele sendo gerado, a base dele é o céu. Semente do céu, veio a semente do céu e entrou no ventre de Maria e gerou Jesus. Adão foi criado, Jesus foi gerado. Coloca lá, Salmo 2:7. Nós vamos seguir o mesmo padrão aqui dos irmãos, né? Ler bastante Bíblia, amém? Todo mundo está lendo Bíblia, né, pastor? Vamos passear na Bíblia também, amém? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje te gerei. O salmista está falando a respeito de Jesus. Abre lá também Hebreus 1:5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu serei o seu pai, ele será o meu filho. Ou seja, nem os anjos tiveram o privilégio de serem gerados. O único que foi gerado foi Jesus. Jesus, ele foi a semente que veio do céu e foi gerado. João capítulo 1 e versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Ou seja, assim como Jesus, ele foi gerado de uma semente incorruptível,
como está lá em Pedro 2:18, se eu não me engano agora, diz que nós não fomos gerados de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Nós também que cremos em Jesus, nós temos uma parte em nós que não foi criada, que foi gerada. Uma gestação, às vezes ela demora. Uma gestação humana, por exemplo, demora 9 meses, né? No mínimo. Nós que fomos gerados também, temos um processo, temos um tempo em que o Senhor, Ele trabalha nessa gestação. Assim como Jesus também teve um processo aqui na terra, a igreja também, ou seja, todos aqueles que creem em meu nome, que foram gerados, eles também têm um processo. João 8:35. Ele virá buscar gerados e não criados. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. O Senhor Jesus, Ele vai manter na sua presença eternamente, escravos ou filhos? Filhos. O escravo não permanece para sempre na presença do Senhor. Quando se fala de escravo, falam daqueles que servem segundo a lei, aqueles que querem servir a Deus segundo os seus méritos, segundo a sua própria justiça, segundo a sua capacidade, aquilo que ele consegue fazer para Deus, aquilo que ele consegue retornar para Deus, ou seja, segundo a lei. O filho não, o filho ele sabe que ele é filho, o filho sabe que ele tem um pai, o filho, ele não importa, ele chega dentro de casa, ele abre a geladeira, ele faz o que quer, porque ele é filho, mesmo sabendo que às vezes se ele fizer uma coisa errada, ele vai ser corrigido, mas ele sabe que o pai não vai expulsar ele de casa, e nem espancá-lo, a ponto de matá-lo, porque é filho. Então só permanecerão aqueles que foram plantados por Deus. Estou dando aqui essa introdução, porque eu quero falar sobre essa grande lavoura que Deus tem na terra. Essa grande plantação que Deus plantou. Por que que Ele plantou? O que que Ele faz nesta plantação? Como podemos dar prazer a Deus com os nossos frutos? É isso que Ele quer. Mateus 15, 7-13. A Tawane já fez aqui uma introdução da pregação, o Marcão também. Não, esse aí nós já lemos, né? Já lemos. Amém, não é aí. Amém, vamos dar continuidade. Amém? Então eu quero, queridos, com essa introdução falar sobre 6 verdades sobre o plantio e cuidado de Deus com a sua lavoura. Deus, Ele plantou uma semente do céu, primeiramente em Jesus, e Jesus em nós. Quando Ele disse: recebei o Espírito Santo, recebei vida do céu. A Bíblia diz que Ele soprou nos discípulos, assim como Deus soprou em Adão, e Adão tornou-se alma vivente. A alma, ela tem prazer nas coisas da terra, porque ela é terrena. A alma é carne, é emoção. A alma, ela tem que ser dominada pelo espírito, ou ela é dominada pelo corpo. Ela é neutra, ela vai para quem dá mais atrativo para ela. Então o homem se tornou alma vivente, ou seja, tendo emoções aqui na terra, tendo contato com as coisas da terra. Então veio o segundo Adão, e a Bíblia diz que ele se tornou espírito vivificante. Então, assim como Deus soprou e Adão se tornou alma,
vivente. Jesus soprou nos discípulos e disse: recebei o Espírito. Ali eles estavam agora deixando de ser alma para ser Espírito, deixando de ser criatura para ser gerados, para ser filhos de Deus. Esta é a igreja do Senhor, essa é a lavoura do Senhor. Esses são aqueles que foram gerados, aqueles que receberam o Espírito dentro de si, o sopro de Deus. É por isso que a Bíblia diz: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito é andar pelo novo homem, andar pela semente que foi gerada pelo Espírito Santo. Andar em espírito é ser lavoura plantada por Deus, é ser lavoura que Deus semeou. Então eu quero falar aqui sobre 6 verdades sobre o plantio e cuidado de Deus com a sua lavoura. Primeiro, ele afirma ser o verdadeiro provedor da planta. Mateus 15 e versículo 1. Primeira verdade é que o próprio Deus afirma ser o verdadeiro provedor. É Ele que provê os recursos que a planta precisa para sobreviver. Olha o que ele disse. Eu notei errado. Eu sou a videira verdadeira. É João, né? João 15. João 15, 1. Vê aí. Muito bem. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pode continuar. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto. Volta no 1, deixa o 1 aí. O que Jesus é? Eu sou a videira. O que é videira? É aquilo que produz vida, que transmite vida. Ele é a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Lá em Isaías capítulo 5, de 1 a 7, querido, nós vamos ver uma história. Os judeus, eles pensavam que eles eram a videira. Até hoje muitos ainda pensam. Isaías 5 e 7. 5, né, de 1 a 7, amém? Cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas, tem umas traduções que diz amargas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha: derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o povo de Israel, e os homens de Judá são a plantação em que eles se deleitavam. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Queridos, esse texto fala
do homem natural. Israel, eles receberam as promessas de Deus, receberam a promessa do Messias, receberam a promessa de serem um povo sacerdotal, um povo que levaria para todas as nações a palavra de Deus. A maior das promessas que Israel recebeu foi eles serem um reino sacerdotal para as nações. No entanto, eles não compreenderam. Eles ouviram essa palavra e levaram no âmbito natural. Eles tornaram isso uma tradição humana. Eles começaram a se gabar que eles eram a videira que iria ganhar o mundo, queria encher todo mundo. No entanto, eles entenderam que era da maneira, com a sabedoria deste mundo, com a inteligência deste mundo, de forma natural. Até hoje nós vemos essa briga lá em Israel, né? De forma natural, é bala para lá e bala para cá, porque até hoje eles pensam que a terra é uma terra natural. E muitas vezes nós também pensamos que vamos conseguir agradar a Deus de uma forma natural, porque às vezes temos um dom melhor do que o outro, porque às vezes cantamos melhor do que o outro, somos mais inteligentes, estudamos mais, somos mais ricos, ou somos mais bonitos, somos mais famosos, e aí pensamos que com isso agradamos mais a Deus, somos mais espirituais, somos mais abençoados do que aquele irmãozinho que às vezes nem tem coragem de levantar do banco para fazer uma oração. Assim era Israel. Nós somos a videira do Senhor, nós é que temos, nós é que detemos as tradições, é nós que conservamos os oráculos do Deus Todo-Poderoso, e construíram templos cheios de ouro, construíram palácios, estabeleceram reis, até que não era da vontade de Deus. Eles ficaram mais importantes do que o próprio Deus. Eles se acharam melhor do que o próprio Deus, a ponto de rejeitar a Deus. Muitas vezes eles rejeitavam a Deus. Por quê? Porque não viam a Deus de uma forma espiritual, olhavam apenas da forma carnal. E uma das maiores histórias bíblicas de que o povo de Israel, eles rejeitaram a Deus, é de quando Jesus veio. Não, obrigado. De quando Jesus veio. Jesus não veio no pacote que eles queriam que Jesus viesse. Jesus não veio, sabe, com a aparência que eles esperavam, que eles, na sua imaginação, estavam ali esperando. Jesus não veio na embalagem que eles queriam. Então eles o rejeitaram, porque eles acharam que eram a videira, eles acharam que eram mais importante do que Deus, eles pensavam que eles era que detinham, e não compreenderam. Mas Jesus os levou a um novo entendimento. Jesus, quando veio, cresceu, começou a levá-los a um novo entendimento, quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira. Quando eles ouviram Jesus dizendo: eu sou a videira, eu acredito que aqueles mestres da lei, eles disseram: opa, esse cara está blasfemando, nós somos a videira. Mas eles esqueceram lá que Isaías já havia profetizado a respeito deles. Mas vocês são a videira que dão frutas azedas. Vocês são a videira que andam no natural, por isso só produz coisas naturais. Vocês produzem mentira. Vocês produzem prostituição,
idolatria. É isso que produz num coração e numa mente natural. Eu sou a videira verdadeira, porque eu não ando no natural, eu não fui criado, eu fui gerado pelo Pai Celestial. Ele me enviou, eu vim de Deus, eu manifesto a glória de Deus. Aquilo causou uma ira. Queridos, quantas vezes nós também achamos que somos a videira, achamos que porque fazemos algumas coisas para Deus, Deus vai nos ouvir mais do que as outras pessoas. Muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós pensamos às vezes, não, eu jejuei, eu sou isso, eu fiz esse propósito, e Deus vai fazer. Deus quer que nós façamos, jejuemos, façamos propósito, quer que nós sejamos santificados, consagrados, mas sempre entendendo que é Ele que faz e não nós. Nós somos apenas um canal, e esse canal tem que estar desentupido, tem que estar desobstruído. E o que desobstrui é isso, é o jejum, é a santificação, é a oração. Mas é para que Deus flua de nós, para que Deus apareça e não nós. João, ele disse que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Então, queridos, Jesus disse, não, sou eu que sou a videira. Romanos 11, 17 e 24, diz que nós éramos jambuzeiro bravo. O que é o jambuzeiro bravo? Coloca na NVI, por favor, esse Romanos 11, 17 e 24. Jambuzeiro bravo é uma oliveira incapaz de frutificar. É isso que nós, gentios, éramos. Porque na época de Paulo começou a pregar, e agora ele começou a pregar aos gentios, ou seja, ao povo que não era de Israel. O povo que era pagão, que era pecador, para os judeus era considerado pecadores. Paulo agora começou a pregar para eles, e eles começaram a se converter. Ou seja, eles começaram agora, mesmo não sendo de Israel, mesmo não sendo o povo que se considerava a videira, eles receberam Jesus, e Jesus foi gerado neles. E agora Paulo começa a falar isso aqui. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, que somos nós, ou seja, oliveira que não frutifica, que não dava nada para Deus, foi enxertado entre os outros, ou seja, nós como gentios, nós fomos enxertados na oliveira, que é Jesus, verdadeira oliveira que é Jesus. Volta. Onde estava? Foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Está falando de nós. Nós agora nos tornamos participantes da raiz e da seiva. Quem é a oliveira verdadeira? É Jesus. Nós agora participamos, fomos enxertados em Cristo e participamos da seiva. O que é a seiva? É o alimento que vem do céu, vem de Jesus, vem direto dele. Não se considere superior, mesmo nós recebendo o Espírito Santo, sendo abençoado, frutificando, nós não somos melhores do que eles. Ou seja, permaneçam humildes, permaneçam como estão, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, não, somente até o 18, amém? Paulo ensinando a respeito de nós, que fomos enxertados nele, porque o que nós éramos, jambuzeiro bravo, ou seja, oliveira brava. Era isso que nós éramos. Então, queridos, a primeira verdade a respeito de nós como plantação do Senhor é que Ele é o verdadeiro provedor, amém? Vem dele a seiva, vem dele o cuidado, vem dele o sustento,
Ele é que cuida, tira aquelas folhas que vão amarelando. É Ele que cuida de nós. Segundo, Ele nos transportou de um lugar para o outro. Ele nos transplantou. Colossenses 1:13. Ele nos transportou, porque nós não poderíamos continuar, após entregar a nossa vida para Jesus, no mesmo lugar. Aí você pensa, mas eu aceitei Jesus aqui em Bom Despacho, continuo em Bom Despacho. Mas mesmo assim, Ele te transportou, porque está falando de um lugar espiritual. Está falando daquele ambiente que você vivia de pecado, de amizades erradas, sabe? Que você tinha prazer nas coisas, na prostituição, em piadinhas, em coisas que vinham do inferno. Nós tínhamos prazer nessas coisas, na mentira, no adultério, na prostituição, no roubo, na trapaça. O Senhor nos transportou. Não vai ficar mais aqui, eu vou te tirar do reino, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A segunda, querido, verdade a respeito de nós como plantação do Senhor, é que você não está mais no mesmo lugar da derrota que você vivia, que nós vivíamos antigamente. Muitas vezes, quando nos encontrávamos diante de uma grande dúvida, agora nós não vamos permanecer nessa dúvida, porque temos a luz do mundo que nos ilumina. Quando nos encontramos em uma situação de ter que, às vezes, mentir para se dar bem, a gente não vai mais mentir, porque nós lembramos que nós temos o cinturão da verdade que nos protege. Nós vamos falar a verdade e mesmo assim vamos nos dar bem. Não importa que situação, nós vamos andar na verdade. Quando eu fui comprar meu primeiro carro que eu tive um dilema muito grande. Porque quando você vai comprar um carro e você talvez não tenha uma renda suficiente, você tem que ficar inventando. Aí a pessoa que a própria pessoa ali que vai te vender o carro, fala, você tem que falar para o banco isso. Não é assim? Quando você vai financiar um carro, você tem que falar isso e isso. E eu tentei comprar pela primeira, umas 3 ou 4 vezes. E nada dava certo. Aí depois surgiu uma oportunidade de comprar, e dessa vez um carro zero. Porque aí eu já tinha uma condição melhor para comprar o carro, mas mesmo assim, ia precisar de chegar lá e falar umas coisas que não eram verdades também. Coloquei no meu coração, eu não vou mentir. Eu vou falar o que eu ganho, eu vou falar tudo que realmente é. Se Deus quiser que dê certo, vai dar, mas eu não vou usar de nenhuma artimanha. E assim eu fiz. Cheguei lá, perguntaram quanto é meu salário, falei tanto. O cara olhou assim, é isso aqui que você vai colocar? É isso aí mesmo, pode colocar tudo isso aí. E aí deu entrar no papel, correu tudo certo. Passou, o banco aprovou tudo certinho. E eu comprei o carro zero, lá na Chevel, na época, 2009. Então, queridos, a videira verdadeira, nós estamos nele, nós temos que entender que ele nos transportou, amém? Ele nos transportou de um lugar onde você mentia, para um lugar onde você confia. A pessoa quando mente, é porque ela não confia, ela não tem segurança, ela tem que falar que ela é algo diferente. Mas quando você está na presença do Deus Todo-Poderoso, você diz assim, ó, seja o que Ele quiser, porque o que Ele quer é melhor para mim, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos transportou para este lugar, e nós precisamos entender que nós estamos neste lugar espiritual, lugar de vitória, lugar de verdade, lugar de conquista.
lugar de entender o que Ele quer para nós, o que Ele quer tirar de nós, o que Ele quer dar para nós. Lugar de entender que às vezes nós queremos ir por um caminho, às vezes até mais fácil, mas Ele diz, não meu filho, é por esse caminho aqui, difícil. Porque aqui eu vou te experimentar, aqui eu vou te processar, ou seja, você vai passar por um processo, que você vai sair lá do outro lado, melhor, é aqui que eu quero. O povo de Israel, eles queriam ir por um caminho mais fácil, mas o Senhor disse, não Moisés, fala para o povo ir por aqui. É por esse caminho, que demorava mais, mas porque ali o Senhor queria provar os corações deles. Ele nos transplantou para este lugar, queridos. Colossenses 1:13, eu nem li, né? Mas vamos ler. Ou eu li? Li. Queridos, transportou-nos em espírito. Lá em João 17, 15 e 16. Então, essa mudança que Ele fez em nós, esse transplantar que Ele fez, não é no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. A alma e o corpo permanecem expostos, olha só. Você foi transportado, está dando para entender, amém? Você foi transportado no âmbito espiritual, mas o seu corpo, os seus sentimentos, permanece exposto a esse lugar, a esse sol, a esse tempo, a esses ataques. Olha o que Jesus falou para os discípulos: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus quando orou por nós, Ele disse: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, eles vão continuar no mundo, mas pega o espírito deles, pega as emoções deles, Senhor, pega os pensamentos deles, pega a oração deles, pega, Senhor, o ser deles, o interior deles, a alma, o espírito, e transporta para um lugar de segurança, protege-os do mal. Eu não peço que os tires do mundo, porque para isso precisariam morrer. Se eu dizer, Senhor, tira-os do mundo, o Senhor vai ter que matá-los. E aí quem vai fazer a obra? Quem vai frutificar no mundo? Quem vai glorificar o teu nome no mundo? Quem vai ser missionário no mundo? Quem vai mostrar o poder do céu, a cultura do céu? Mas Senhor, eles vão permanecer no mundo, mas guarda-os do mal. Protege-os neste lugar de santidade, nesse lugar seguro, debaixo das tuas asas. Transporta. Foi aí que Paulo estava dizendo aos Colossenses: queridos, vocês foram transportados. Vocês são como uma árvore que estava plantada em um lugar. E aí Jesus veio, pegou aquela árvore e fez um processo de transplante de árvore, e levou para outro lugar, e plantou em outra terra, em uma terra fértil, em uma terra preparada por Deus, em um lugar que Deus preparou para te colocar naquele lugar. A pastora ontem deu um exemplo tremendo, né, de duas árvores, uma que aparentemente estava bonita, mas não tinha raiz, outra que aparentemente estava feia, mas tinha raiz. Quando você vem para Jesus, aparentemente você está sofrendo, aparentemente está difícil, mas as suas raízes estão em terra boa, as suas raízes estão em terra fértil, porque Jesus te transportou para um lugar onde, mesmo se as circunstâncias, como diz o pastor Rodrigo, mesmo se o cenário tiver difícil, você suporta, porque você tem raiz aprofundada em Deus. Essa é a planta que Deus transportou das trevas, de um lugar que ali só satisfazia a alma, de um lugar que tinha só emoções na alma, sabe? Pecava, mas não tinha alegria, só aparência.
Mas na presença de Deus, a Bíblia diz que o caminho é estreito, mas ele vai chegar no céu. A porta do mundo é uma porta larga, é uma porta de facilidades, mas vai dar no inferno. Nosso espírito foi transportado, estamos livres, mas ainda estamos expostos às coisas deste mundo. Nós fomos transportados das trevas, e ele nos enxertou nessa videira. Lá em João 15:2, fala isso, nós já lemos, né? Que toda árvore, estando em mim, volta lá, João 15, versículo 2, vamos ler. Então o que Jesus fez conosco? Ele nos transportou e enxertou na videira verdadeira que é Jesus, amém? Então nós éramos infrutíferos, jambuzeiro bravo, ele nos enxertou em Jesus, amém? Em Cristo, na videira verdadeira. Mas aí João, ele disse assim: nós estamos agora em Cristo, amém? Estamos em Cristo, fomos transplantados em Cristo, a seiva dele nos alimenta. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Opa! Existe alguém que está em Cristo, mesmo assim não dá fruto? Olha aí. Por que tem muita gente às vezes na igreja que não frutifica? Porque ainda não foi tratado. E poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. O que Deus faz com o ramo que, estando nele, enxertado nele, não dá fruto? Corta. Mas ele não diz: eu corto a árvore, eu corto o ramo. Isso aí está falando de cuidado. Isso aí está falando de que, se for preciso, Deus faz até uma cirurgia, uma operação espiritual em você, sabe? O dai-me de beber foi aonde eu creio que Deus fez algo assim em muitas pessoas. Se for preciso, Deus arranca coisas que estão lá enraizadas, lá no fundo da alma. Ele arranca coisas que às vezes a pessoa não queria arrancar. Ele arranca. Por quê? Para que você dê fruto, para que você frutifique, para que nós frutifiquemos. Isso é por causa que ele agora, depois de nos transplantar para esse lugar, ele começa a cuidar da árvore. Ele começa agora a tirar as folhinhas amareladas. Toda árvore que, estando em mim, não produz, mas mesmo estando em Cristo, Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24 e 25, vamos lá. Paulo, ele sentia, sabe, essa fraqueza no corpo, no âmbito natural. Mesmo estando em Cristo, ele sentia essa dificuldade. Tinha algo nele que queria o impedir de frutificar. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Pode, 24 e 25. Graças a Deus, por quem? Por Jesus Cristo, que me transplantou e agora está cuidando de mim. É Ele que cuida de mim, eu não estou sozinho. O nosso Senhor, de modo que com a mente, com o natural, de forma física, exposta a este mundo, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Ou seja, ele viu duas forças. Ele viu uma força natural que queria levá-lo para o pecado, mas ele viu também dentro dele o poder de Deus, que o fazia vencer a força do pecado, que é a lei. A graça de Jesus, o alimento de Jesus, a misericórdia de Cristo em nós, fluindo em nós, nos faz vencer a força do pecado. Romanos 8, 1 e 2.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou você da lei do pecado e da morte. Aleluia. Então, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram transplantados e agora estão em Cristo Jesus. No Salmo 1, Salmo 1, no primeiro versículo, diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem, ao contrário, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto aos ribeiros. Assim é aquele que foi transplantado para a presença de Deus. Ele foi transplantado junto a ribeiros de águas correntes, águas vivas, águas que vão alimentar essa plantação. Então, querido, nós fomos transplantados, amém? Nós fomos tirados de um lugar de trevas para um lugar na presença de Deus, onde vamos agora ser cuidados. Terceiro lição a respeito de sermos lavoura do Senhor, de sermos plantio e sermos cuidados para o Senhor, é que nós somos lavoura do Senhor. Colossenses 1 Coríntios 3, 1 a 9. Diga assim: eu sou lavoura do Senhor. Amém? 1 Coríntios 3, 1 a 9. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Aleluia. Então, queridos, nós somos lavoura do Senhor, e quem cuida de nós, acima de tudo, é Deus. Não existe nenhum de nós aqui que pregamos, às vezes que temos dons diferentes, como Paulo, Apolo tinha, que somos melhores, ou que uma palavra é melhor do que a outra. Deus, Ele fala como quer através de cada um, porque Ele conhece a necessidade da lavoura, Ele sabe a quantidade de água que a lavoura precisa, Ele sabe a quantidade de adubo que a lavoura precisa, Ele sabe, se precisar, até de aquele remédio para tirar os insetos, como chama? Inseticida. Ele sabe se precisa jogar na lavoura ou não. Então Ele usa cada um de acordo com o que a lavoura precisa, com o que nós precisamos. E Paulo aqui estava dizendo, nenhum é mais importante do que o outro. Nenhuma palavra que foi dita aqui nesses dias, ou que é dita aqui nessa igreja, é mais importante do que a outra. O Senhor é que conhece o que nós precisamos ouvir, para que nós venhamos frutificar diante de Deus. Aleluia. Então, como dono da lavoura, querido, Deus, vem no pomar conferir os frutos. Será que Ele pode descer e vir
conferir os seus frutos? Porque de vez em quando ele vem, de quando em vez, como diz meu pai. Lá em Cantares 4:16, coloca aí. Cantares 4:16. E depois 5:1. Primeiro 4:16. Acorde, vento norte, venha, vento do sul, soprem no meu jardim, para que essa fragrância se espalhe ao redor, que o meu amado entre no seu jardim e saboreie os seus frutos seletos. Será que você pode dizer isso do Senhor? Que o meu amado venha no meu jardim, em seu jardim que sou eu, e saboreie os seus frutos, sinta o aroma dos frutos. Será que nós podemos dizer isso? Já podemos dizer isso? 5, Cantares 5, de 1 a 6. Entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra, ou óleo, aromático, perfume, com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Comam e bebam, amigos, embriaguem-se de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo. Abram-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Pois a minha cabeça, aí é o noivo dizendo, a minha cabeça está encharcada de orvalho, e o meu cabelo do sereno da noite. Já tirei a túnica, agora já é a noiva falando. Terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, e o meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos vertiam mirra sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas o meu amado já havia partido. Ele não estava mais lá, quase desmaiei com a sua partida, procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Mais um. Os guardas me encontraram enquanto faziam a ronda da cidade. Aqueles que guardam os muros me espancaram, deixaram-me feridas e tomaram o meu manto. Deus, Ele vem ao pomar conferir os frutos. Mas é exemplo desse texto aí. Quantas vezes nós dizemos: espera, Senhor, não estou preparado. Senhor, eu estou descansando. Eu não quero me envolver, Senhor, nessa obra. Mas o Senhor, Ele é cheio de amor. Ele insiste em bater. Ele insiste conosco. Ele insiste em colocar adubo se precisar. Ele insiste em podar se precisar, em cuidar de nós se precisar. Mas muitas vezes, mesmo assim, nós dizemos: não, Senhor, ainda não estou pronto. A exemplo da noiva que eu já tirei, já estou dormindo, já estou com roupa de cama, mas de tanto ele insistir, ela levantou e foi. Quando ela abriu a porta, já era tarde, já tinha passado o mover, já tinha passado o tempo, já tinha passado a hora. Quantas vezes nós perdemos as oportunidades de realizar o que Deus quer?
Quantas vezes o Senhor está nos chamando, vem meu filho, é agora que eu quero te usar. É para esse tempo que eu te chamei, é neste lugar que eu te coloquei, para que você venha frutificar comigo, dançar comigo, glorificar o nome de Deus comigo, andar ao meu lado, levar o meu perfume a esta cidade, levar a minha palavra a esta cidade, glorificar o meu nome nesta cidade. E eu vou ouvindo, mas eu só às vezes atendo, depois de muita insistência, mas como Deus é cheio de amor, Ele nos dá uma lição, porque a Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que ama. Quando ela abriu a porta, Ele já não estava mais lá, Ele já tinha saído, e ela apavorada saiu procurando pelas ruas da cidade, e sabe o que aconteceu? Na hora errada, no momento errado, tentando fazer a obra na hora errada, fora da hora que Deus mandou, aconteceu muitas coisas na vida dela. A Bíblia diz que os guardas que estavam vigiando à noite, espancaram, bateram nela, ou seja, não é hora de você estar na rua uma hora dessa, não é a hora que nós queremos, meus queridos irmãos. Fazer a obra de Deus não é a hora que nós queremos, não é dizer assim, se eu sentir eu faço, se eu sentir eu frutifico, se eu sentir eu obedeço. Não é a hora que nós queremos, é a hora que Ele quer, é a hora que Ele chama, porque foi Ele que nos transplantou. Nós somos lavoura de quem? Nossa, para produzir fruto para nós mesmos? A árvore alimenta a si mesmo? Pastor Elton fala isso de vez em quando. Nós somos lavoura do Senhor. Ele quer que nós frutifiquemos para o mundo. Ele quer que nós levemos o aroma dEle, o poder dEle. Ele quer que nós tenhamos filhos espirituais para Ele, nos relacionemos com Ele. A lavoura é dEle. Os olhos deles procuram os fiéis da terra. Primeiro, como lavoura dEle, Ele vem ao seu pomar conferir. Os olhos deles procuram os fiéis da terra. Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Nós já estamos partindo aqui para o final. Os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que estes habitem comigo. Na outra versão diz, os meus olhos procuram os fiéis da terra, na ACF, né? Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Ou seja, os olhos do Senhor estão sobre a sua lavoura, para ver quem está produzindo, quem não está. Para quem está exalando o perfume dEle, para quem está produzindo como Ele quer. E quem que Ele vai chamar para estar perto dEle? Aqueles que estão sendo fiéis, para que estejam perto dEle. Aqueles que estão realmente prontos para atender o seu chamado, para atender. Aqueles que foram realmente transformados, regenerados pela sua palavra. Somos a lavoura do Senhor, e como dono da lavoura, Ele percebe alguns problemas na sua lavoura, ou seja, as doenças vieram junto com a natureza humana, e a principal doença que veio junto com a natureza humana, porque quando você é transportado para um lugar espiritual, o seu espírito é transportado, mas você como um ser natural, você vai cheio de problemas, cheio de doenças, e das maiores doenças que tem, muitas vezes, é o desânimo. É o que aconteceu aí com essa noiva.
de Cantares 5, de 1 ao 7. Estava desanimada. Queridos, mas o Senhor, o que Ele faz com o desânimo? Ele previne e cura as doenças, amém? O Senhor, Ele veio para trazer prevenção, para prevenir, mas se precisar, Ele também cura. Ele não só previne, ou seja, Ele não só avisa, mas o amor dEle permanece, a ponto de também curar. A prevenção, lá em Cantares 2:15, Ele diz: tirai-me as raposas e as rapozinhas. Cantares 2:15. Apanhai-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Raposas e rapozinhas, pecadões e pecadinhos. Muitas vezes as coisas grandes, pecados grandes, nós já olhamos e fugimos. É fácil de detectar, mas as raposinhas, às vezes não se preocupem, elas entram por baixo da cerca, e o que elas fazem? Elas vão direto na flor, comem a flor, impedindo de frutificar. Quantas vezes você já está quase frutificando, de repente vem falsas doutrinas, lá em Colossenses 2, 16 a 17, aí você começa a dizer: não é bem isso aí que o pastor pregou não, eu ouvi diferente lá na internet, eu entendi diferente. Mas você às vezes entende diferente, e não vai no pastor, não vai naquela pessoa que pregou, não vai na palavra, para ver se realmente o seu entendimento tem base bíblica. Parece que algo fica soprando em você. Não, você está certo. Você não tem que ficar obedecendo 100%, pastor, ou isso ou aquilo, não. E aí o tempo vai passando, o seu coraçãozinho acha que você está certo. Olha o que Paulo diz no texto, num dos textos básicos que nós estamos lendo. Raposas e raposinhas, nós podemos pegar raposinhas como falsas doutrinas, coisas sutis. 2:16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou a lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que isso aí está dizendo? Isso aí, na época dos Colossenses, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, porque estava entrando lá na igreja de Colossos falsas doutrinas, heresias, cristãos, judeus cristãos, que agora queriam levar o povo de volta a obedecer às coisas da lei. Não, se você não fizer isso, se você não guardar isso, você não vai ser salvo. Sabe qual que é a sutileza disso? É tirar a pessoa de crer inteiramente na graça de Deus, de Jesus, de depender inteiramente da videira que é Jesus. Ele tem que fazer alguma coisa a mais para ser salvo, e essa alguma coisa a mais vai tirar ele da graça de Deus, vai levar ele a ter justiça própria. Ele vai começar a achar que ele, fazendo alguma coisa, ele está aumentando o amor de Deus por ele. Ele está aumentando, sabe, o crédito dele com Deus. Eu tenho crédito com Deus, porque eu fiz isso, fiz aquilo. E era esse tipo de heresia, querido, que estava entrando dentro da igreja. Coisas pequenas que parecem não ser nada, sabe? Porque quando tem um pecado, por exemplo, o irmão adulterou, o irmão roubou, raposa grande, isso aí, as pessoas acham que isso é o pecado, porque está todo mundo vendo, e as pessoas se desviam, as pessoas correm do adultério, correm do roubo, correm das raposas grandes, mas das pequenas, sabe que é verdade mesmo? Aquilo que o pastor pregou lá, realmente, que lá tem que fazer assim. E Paulo, ele achou essas coisas perigosas. Então, queridos, os judeus cristãos queriam que os membros gentios vivessem de acordo com a lei de Moisés. Aqueles judeus daquela época, cristãos, queriam que o povo, não, isso que Paulo está pregando aí, não vai confiar não, hein?
Vocês não vão ser salvos só pela graça, pela fé, não. Tem que fazer alguma coisa. Tem que obedecer os dias de festa, tem que obedecer a lei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que fazer alguma coisa para você merecer. Queridos, nós não merecemos nada. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão de Deus, sendo trazido de volta, transportado pela sua misericórdia e colocado em um lugar de luz, transportado para o reino do Filho do seu amor, para ser cuidado por Ele. E Ele então previne, Ele avisa, Ele está nos falando todo dia, cuidado com as heresias. E essas heresias, elas entram através de tantos canais. Hoje em dia são tantos canais que vão entrando, heresias. Né? Temos hoje internet, rede, séries, e as pessoas acham agora que pode fazer séries sobre Jesus, séries sobre os discípulos, séries sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, mas se você vai ver, tudo distorcido, tudo antibíblico, tudo fora da Bíblia. E aí o irmão chega para a gente e fala, o irmão está acompanhando aquela novela, nossa, como é bonita. E é Jesus, o arrebatamento. E a gente tem que escutar essas coisas. E quando vai ver, está fora, está distorcida, sabe, está alterada. A Bíblia diz que ai daquele que acrescentar um tio ou um jota em tudo que está escrito nas profecias bíblicas, porque será tirado dele. Vamos continuar. O Senhor, Ele nos previne. Prevenção, ele cura também. Ele cura. Como que Ele cura? Tirando as doenças causadas pelas coisas externas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como que uma lagarta vai parar dentro de uma maçã? Como que uma lagarta vai parar dentro de uma goiaba? Você comeria uma goiaba se ela tivesse cheia de bicho? Hã? Não? Deus também não. Ei, a lavoura de Deus muitas vezes produz frutos danificados, que Deus, Ele não tem coragem, não pode se alimentar deles. Sabe como que acontece? Uma lagarta entrar dentro de uma goiaba ou dentro de uma maçã. As fêmeas adultas de um tipo de mosca, chamada a mosca das frutas, perfuram as cascas das frutas maduras e depositam os ovos que se transformam em larvas. Vamos abrir lá em Mateus 13, 24 a 26. Essas larvas, essas moscas, elas vêm através de ventos de doutrina. Vêm através de muitos ensinamentos errados que nós precisamos ter cuidado. Mateus 13, 24 a 26. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Esse homem é quem? É Jesus. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Muitas vezes, nós ficamos sem frutificar, porque a semente que foi plantada em nós foram sementes de heresia, sementes erradas. E eu quero frutificar, estou no meio do trigo, mas eu não consigo, porque na realidade, o joio, ele não é um fruto, ele não frutifica, ele não serve para nada. O trigo é, mas o joio não. E quem plantou esse joio no meio da plantação do Senhor? O inimigo, através de muitas sutilezas, sabe? Que nós precisamos ter cuidado, principalmente com o celular, com a internet. O inimigo está ampliando, multiplicando as sementes dele, sabe? Está a cada dia semeando mais e mais e mais, e nós estamos ficando passivos muitas vezes, mesmo sem frutificar, mas eu estou indo na igreja,
Eu estou assistindo os cultos, tá bom, né, pastor? Estou dizimando, estou indo nos cultos, mas ele não frutifica, ele não consegue orar por ninguém, não consegue orar para expulsar demônios, orar por um enfermo, ele não consegue pregar a palavra com autoridade, ele não consegue enfrentar as lutas como deve enfrentar, ele não consegue, sabe, glorificar o nome de Deus onde ele está. Por quê? Porque ele, na realidade, está cheio de doenças espirituais, está cheio de larvas espirituais. Os seus frutos são frutos estragados, são frutos que não servem, que não agradam a Deus. Por quê? Porque veio uma mosca dessa, sabe, a mosca da fruta, e pousou na mente dele, e ele permitiu, sabe, com conversas, com mentiras, através de tantas coisas deste mundo, vem os ventos e pousa, e quando ele vai querer frutificar, o fruto dele é um fruto ruim. Mas hoje o Senhor está trazendo cura, o Senhor está trazendo a sua palavra, o Senhor está trazendo do céu, aleluia, a cura, para que nós sejamos uma igreja frutífera, nós sejamos uma igreja que venha resplandecer neste mundo a glória do Senhor, venhamos ser o jardim de Deus dessa cidade. É isso que o Senhor está trazendo hoje. Lá em Efésios 4:14 nós vemos, ventos trazem essa doença. Não podemos ser, queridos, doentes espirituais, mas frutificar boas obras. Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vê lá agora Colossenses 1:10. E aí nós vamos já para o último tópico aqui, para nós encerrarmos. Nós precisamos frutificar, para que possamos andar como? Dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos frutificar, dar muitos frutos para a glória do Senhor, para que a sua lavoura cresça, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, aleluia. Mais uma coisa, o Senhor diz que aqueles que são cuidados por Deus, na lavoura de Deus serão viçosos. É promessa do Senhor, que nós sejamos viçosos, sejamos reluzentes. Salmos 92, versículo 12 a 15, vamos lá. Nós já estamos no último e vamos orar, amém? Salmo 92, 12 a 15, é isso que o Senhor quer de nós, para que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor, aleluia, florescerão, serão vistosos, aleluia, aleluia, vão resplandecer. Vê aí o versículo 15 também, nós lemos: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Para que o Senhor quer que nós sejamos viçosos, vistosos? Viemos refletir, ser reluzentes, para anunciar a sua glória, para anunciar o seu amor, para anunciar a sua justiça. Bênçãos que produzem aqueles que são viçosos, lá no Salmo 1. Coloca aí o Salmo 1 para nós lermos. Bênçãos que produzem aqueles que são lavoura do Senhor e que são viçosos, são cuidados pelo Senhor. Salmo 1. Aleluia. Gostaria de pedir para os irmãos do louvor, sobe aqui por favor, nós vamos orar. Queria que vocês louvassem. Vai dar para louvar aquela canção, Marcão, que eu te falei? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham ou não cairão, e tudo quanto fizer
tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Então vamos ver aí, 3 bênçãos daqueles que são viçosos e estão plantados na presença do Senhor. Primeira, os viçosos darão frutos na estação correta. Queridos, se você ainda não frutificou, mas você está na presença de Deus, está plantado na presença de Deus, na estação certa você vai frutificar. Vai fluir de você o Espírito de Deus. Permaneça onde você está. É promessa do Senhor. Frutificarão na estação certa. Quem está no rio, quem está na presença, vai frutificar. Não vai ficar eternamente apenas esquentando o banco. Ele vai aparecer, os frutos vão aparecer. Segundo, os viçosos, eles não se abalam. Folhas, ou seja, as folhas não murcham, como diz ali. Sabe o que é isso? Mesmo com o sol quente das lutas, as suas folhas vão permanecer verdinhas. A sua aparência não vai mudar, porque você está passando por lutas, porque o sol está escaldante, porque a luta está forte. Você vai continuar com as folhas verdinhas, como se nada tivesse acontecendo, porque a sua força vem do Senhor, o seu alimento vem do Senhor. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, o Senhor é a nossa base, Ele é o nosso fundamento. Nós não seremos abalados. Os que confiam no Senhor nunca serão abalados, serão como os montes de Sião. Aleluia! Esses são os que estão plantados, esses são a lavoura do Senhor, é promessa do Senhor. E em último lugar, aleluia, a bênção daqueles que são viçosos: tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Ah, mas pastor, mas eu não estou vendo ainda resultado. Eu estou lutando, estou orando há tanto tempo, mas a palavra diz que você vai prosperar, não importa o tempo, na estação correta vai aparecer. O justo é como o sol que nasce e vai crescendo até ser o sol do meio-dia. Assim é o justo, diz o Senhor. Aleluia. Prosperidade, querido, aos olhos de Deus. Fiquem de pé esta noite, nós vamos orar ao Senhor. Prosperidade aos olhos de Deus e dos homens são diferentes, porque Deus, Ele não vê como vê o homem. Os homens, eles veem o coração, a aparência, mas lá em Samuel 16:17 diz que os homens veem a aparência, mas Deus, Ele vê o coração. Isso é prosperidade diante do Senhor. Prosperidade, sabe, não é muitas vezes você olhar e falar que a pessoa tem isso, tem aquilo, e eu não tenho, eu vou ter aquilo também que ele tem, para eu ser próspero. Não, o Senhor, Ele vê o seu coração. O Senhor, para Ele, prosperidade é ter um coração saudável, é ter um coração disposto, é ter um coração curado. É isso que é prosperidade para Ele. Quem quer ser próspero aqui esta tarde, aleluia, prosperidade para Deus é você frutificar para Ele, mesmo no meio de circunstâncias adversas. Isso é prosperar diante de Deus. Sabe, queridos, Daniel foi tirado da sua terra e foi levado para o cativeiro. Quando chegou no cativeiro, lá tinha os manjares do rei. Mas Daniel, ele não quis se alimentar dos manjares do rei, juntamente com aquelas outras pessoas, sabe? E ele rejeitou, e ele falou: não, eu vou ficar com esse alimento aqui, porque é isso aqui que agrada ao Senhor, isso aí é oferecido aos ídolos, e o meu Deus, isso aí Ele condena, eu vou ficar aqui. Aí as pessoas olharam para Daniel e disseram: ih, coitado, vai comer só isso aí, vai passar por isso aí, daqui 10 dias vai estar fraquinho. Presta atenção aqui, olha, daqui um dia vai estar fraquinho, daqui um dia vai estar com a aparência, não vai conseguir nem olhar, vai cair o semblante, como diz o pastor Galbi, vai aparecer com um semblante caído, porque está comendo só isso aí, está se alimentando só isso aí. Ou seja, você está vindo só na igreja, está orando lá no seu quarto, está dependendo só do Senhor, está confiando no Senhor. As pessoas: ih, coitado desse aí, esse aí, coitado, não tem nada, coitado, esse aí não tem alegria, não tem nada. E Daniel estava ali: não, eu vou me alimentar disso aqui. A Bíblia diz que depois de 10 dias,
que ele estava se alimentando com as coisas de Deus, só de legumes, só daquilo que agradava a Deus naquela época. Quando após 10 dias vieram aqueles homens ali que cuidavam dele e olharam para ele, a Bíblia diz que a aparência de Daniel e os seus amigos, a aparência dele era muito melhor e muito mais vistosa, muito mais viçosa do que a aparência daqueles que estavam comendo os manjares do rei. Eu quero dizer essa noite e profetizar essa tarde para você, a sua aparência, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, vai ser uma aparência daquele que reflete a glória de Deus, daquele que reflete a autoridade e o poder de Deus, daquele que tem alegria maior do que uma pessoa quando ganha na Mega Sena, uma alegria maior do que quando uma pessoa tem alguma grande satisfação nessa terra, pois aí aqueles que confiam no Senhor, eles serão reluzentes, 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 mesmo em meio às dificuldades, eles continuam adorando, continuam falando do amor de Deus, continuam pregando a palavra, continua anunciando, continua dando frutos para a glória de Deus. Adore a Ele essa noite. Adore a Ele essa noite. E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Oh, aleluia. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Existe algumas doenças que vieram com ventos. Se você for estudar as plantas, existe vários tipos de doença que atingem as plantas, atinge as folhas. Existe fungos, existe pragas que atingem as folhas das plantas, impedindo que elas desenvolvam e compromete até o fruto dela. Se você se sente assim, se você se sente uma planta que não frutifica por causa de alguma doença, e o principal dele é o desânimo, causado por algum fungo, ou por alguma praga, bactérias, vírus, que atingem as plantas, e impedem delas frutificar. Se você percebe que existe algum desânimo na sua vida, você quer fazer, você quer frutificar, você quer ser usado por Deus, quer que o Espírito flua de você, mas isso não acontece, vira e mexe, você fracassa, você cai no mesmo pecado. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar rapidamente. Sai do seu lugar, vem aqui, e o Senhor, Ele vai arrancar esse vírus esta noite, essa tarde. O Senhor vai arrancar essa bactéria, o Senhor vai colocar agora o remédio correto. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Oh! Oh, aleluia, aleluia, amém, aleluia, 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 amém. O Senhor me disse que essa tarde Ele iria curar, Ele iria tirar as folhas amareladas, Ele iria arrancar os vírus, bactérias que atingem as folhas, os frutos, Ele iria arrancar as frutas podres, iria cuidar da árvore, iria colocar na árvore o remédio para que venha na próxima estação produzir diferente. Você não vai produzir o mesmo fruto que você produziu daqui para trás. Os frutos agora serão saudáveis. Você vai ter autoridade na presença de Deus. Se você sente ainda, mais uma vez eu vou fazer o chamado, se você sente que você não está produzindo frutos digno do Senhor via o pomar e se alimentar desses frutos, se você está produzindo frutos que não agrada ao Senhor, que
Deus, Ele não pode se alimentar desses frutos, Ele passa longe porque os frutos estão estragados. Venha aqui essa noite, o Senhor vai mudar esse quadro, essa tarde. Saia do seu lugar, venha aqui essa tarde. Eu vou pedir os pastores que aqui estão, que ajudem a orar aqui pelas pessoas. Saia do seu lugar, hoje é tarde de cura, o Senhor está dando chave nesses dias, e a chave esta tarde é a cura da sua planta, é a cura, a seiva, ela vai circular na árvore, e você vai sentir, aleluia, o alimento, a comunhão de Deus te fortalecendo, porque você foi plantado na videira verdadeira. O seu alimento vem do céu, não vem do mundo. Não se preocupe com o mundo. O Senhor, Ele provê, Ele vai prover todas as coisas, tudo que você precisa está nele. Ele é a base, Ele é o fundamento, Ele é onde nós estamos plantados. Aleluia. Feche os seus olhos. Vou pedir aos pastores, pastor Rodrigo, pastora Rafaela, os pastores orem aqui. Pode orar, pode colocar a mão na cabeça das pessoas. Nós vamos orar por cura agora. Nós vamos orar agora que eles sejam curados nas folhas. Por quê? Porque a raiz está no lugar certo. A raiz está, presta atenção aqui, ó. A raiz está no lugar certo, que é na oliveira verdadeira, que é Jesus. Mas as nossas folhas, os nossos frutos estão expostos a esse vento, e vem as moscas, e vem as coisas externas, as coisas externas vêm e pousam, e trazem larvas, e essas larvas contaminam os frutos. Mas essa noite, essa tarde, o Senhor está trazendo o remédio, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba o remédio, receba a cura, receba esta noite. Receba. Aqueles que confiam no Senhor serão viçosos, vão refletir a glória de Deus. Aleluia. Os irmãos aí atrás estendam as mãos, pode estender as mãos aqui à frente também. Vamos concordar. Os irmãos que são viçosos, que estão frutificando, aleluia. Agora, estendam as mãos em oração, em clamor ao Senhor por essas vidas. Oh Jesus, obrigado, porque somos lavoura do Senhor. Nós não queremos dizer para o Senhor esperar, porque estamos desanimados. Não queremos fazer na hora errada, Senhor, queremos fazer na hora que o Senhor nos chama. Queremos estar prontos a qualquer momento para o Senhor. Queremos estar, ó Pai, prontos para o Senhor no momento que o Senhor chamar. Tira de nós todo desânimo, Senhor. Toda enfermidade espiritual saia de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a tua lavoura, Senhor, venha frutificar neste lugar. No nome de Jesus.